Olá! É bom acompanharmos os lançamentos literários da nossa época, estarmos atualizados quanto à leitura das últimas novidades. Mas tão bom quanto, ou talvez até mais importante, é podermos ter uma noção das obras consideradas os grandes clássicos universais. E não só sabermos quais foram, como também termos tido o privilégio de lê-las. E é uma dessas obras que trago hoje, neste livro ricamente encadernado, uma coleção da Abril Cultural, que se dedicou a publicar esses livros importantíssimos lá na década de 80, e este, sobre o qual eu venho falar hoje, é um que me impactou sobremaneira na época em que eu o li, que já faz bastante tempo. Trata-se do livro O Vermelho e o Negro, da autoria de Stendhal. Este livro, ele se passa na época pós-Napoleão, na França, e vai nos contar a vida de Julien Sorel. Julien Sorel é filho de um marceneiro de uma cidade pequena chamada Verrières, e ele sonhava com as façanhas do Napoleão, ele queria ser como Napoleão. Mas, ao mesmo tempo, ele compreendia que para poder sair daquele estado simples, até mesmo servil em que ele se encontrava, a igreja era o caminho mais fácil. Por isso ele passava os dias lendo e depois das aulas, com o padre Chelan, aprendia o latim da Bíblia. Ele tinha uma pequena formação erudita e, por causa dessa formação, ele foi chamado para ser o preceptor, quer dizer, o professor, aquele que vai na casa para ensinar, dos filhos do prefeito de Verrières, o senhor de Renal. E aí, nesse momento, a vida dele muda totalmente. Não tanto pela oportunidade de estar em meio à alta sociedade da província, evidentemente que isso foi muito importante, mas porque ele se apaixonou loucamente pela esposa do prefeito. O desejo dos dois apaixonados é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles se desejam intensamente, se um dos dois não olha para o outro, aquele outro que não foi olhado pensa em acabar com tudo, maldizendo um amor que se imaginava dourado. Podíamos dizer que era um amor muito intenso. Então, voltemos ao desejo de Julien de querer ser um militar, que foi o que ele sempre desejou. Mas foi a batina que acabou dirigindo o destino dele para outro lugar. Ele fez alguns contatos com o cardeal de Paris, e já que a questão amorosa com a senhora de Renal era algo impossível, ele foi chamado, primeiro para um seminário em Besançon, e depois para ser secretário do barão de La Mole em Paris. Em Paris, toda a questão de estar num centro cultural mexe muito com ele. E o barão tem uma biblioteca imensa. E nessa biblioteca, e diante dessa vida nova na capital, ele rapidamente se esqueceu da senhora de Renal. Mas coração vazio não era aquilo para o qual Julien Sorel havia nascido. E ele novamente se apaixonou. E dessa vez, perdidamente, como se fosse a primeira vez, pela filha do barão de La Mole, Mathilde.
Novamente ele se vê apaixonado, sonha com noites ardentes, mas lá pelas tantas ele vê que a sua amada estava sendo pretendida ao príncipe, quer dizer, ao filho do príncipe de Nápoles. E neste momento, a senhora de Renal apareceu. E o que vai acontecer então, não vou dizer. Vão em busca desta preciosa obra importantíssima da literatura universal. De onde vem o título O Vermelho e o Negro? Existem algumas hipóteses. Dizem que, inicialmente, o título seria Julian, mas depois o autor resolveu substituir pelo Vermelho e o Negro. E o Stendhal nunca deu muita explicação sobre isso. As interpretações possíveis têm como a mais comum o fato de o vermelho simbolizar o exército e o negro simbolizar o clero, e deixar claro a luta que há dentro da personagem principal entre o exército e sua paixão por Napoleão e o clero, que lhe permitiu continuar os seus estudos e, com isso, favoreceu a sua ascensão social. Mas alguns dizem que não deveria ser isso, porque a cor do uniforme do exército francês seria azul e não vermelho. Outros dizem que o título faz alusão ao jogo da roleta, comparando o destino a um jogo de azar. Pode cair no vermelho ou no preto. Outros ainda acreditam nas cores vermelho representando a guilhotina e, no caso, também a paixão, e o negro, a questão da morte. O Stendhal nunca explicou, né, o que ele imaginava com esse título, mas são possibilidades de leitura, e como todas aqui são apresentadas como possíveis, caberá a cada leitor, de acordo com a sua percepção do que ele leu, optar por uma ou por outra. Na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é ler esta obra e acompanhar a personagem Julien Sorel e suas angústias, e o que ele faz, e principalmente acompanhá-lo até o final e compreender por que o final é como é. Boa leitura.